Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus, eu sou psicólogo, sou professor e também sou escritor. E para quem já me acompanhava um tempo atrás, eu fazia um ciclo de lives, aqui no Instagram, e esse ano eu decidi retomar, pelo menos no formato mensal, para continuar essas conversas, esses bate-papos que eu estava fazendo. E hoje a gente vai conversar com o João, com o título da nossa conversa de hoje sobre aposta ética política na vida. Nossa atuação tem potencializado vidas. E enquanto eu estou chamando ele, só por favor me deem um sinal. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, que a gente pode começar a conversa. Tá bom? Mas eu vou chamar ele aqui agora. E João, Ei, tudo bom, querido? tudo certo com você? Tudo certinho. Deixa eu aumentar aqui o som, que não está muito bem, não. Aí. Tudo bom? Como é que estão as coisas? Estamos caminhando, né? Caminhando aí devagarzinho, mas estamos aí, né? Um passo de cada vez, vivendo a vida. Eu acho que é por aí mesmo. Mas está tudo Sim. tranquilo e por aí. Tudo certinho. Tudo certinho. Bom, ô, João, antes de tudo, obrigado por aceitar o convite, especialmente porque agora eu estou retomando, esse ciclo de lives. Uhum. Eu cheguei no ano passado, como eu estava com o pessoal, e agora eu estou decidindo fazer pelo menos uma vez por mês. E a gente fez aquela live, no mês passado no seu canal, e agora, estamos retomando aqui. Então, obrigado por aceitar o convite, pela paciência também, porque demorou um pouco, por tarefas do dia a dia e tal. Mas, mais uma vez, agradecendo pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceito, Que isso, mano. Estamos sempre juntos, sempre que precisar, tiver uma ideia pra gente trocar uma ideia, a gente vem aqui e troca essa ideia aí, porque a gente constrói junto, né? Uhum. E eu que agradeço o convite, né? Assim, responsabilidade pra caramba, né? Retomar as atividades aqui com você, né? Pois é, dá um trabalhinho, mas dá um trabalhinho gostoso, vale a pena. Ô, João, a gente é amigo, desde o ano passado, por conta do projeto que a gente desenvolve junto, mas eu vou te pedir para, antes da gente começar essa conversa, se apresentar um pouco, por favor, para as pessoas saberem quem você é, pode ser? Beleza, beleza. Meu nome é João Otávio, eu sou estudante de psicologia da UFES, sou forrozeiro e professor de forró. E é isso, currículo pequenininho ainda, mas vai aumentar em breve. Sim. E, bom, João, você pediu para a gente conversar sobre essa temática, aposta ética política na vida, nossa atuação tem potencializado vidas. Eu queria saber com você um pouco, antes da gente falar disso, como é que você chegou nessa temática, enfim, como é que essas questões chegaram até você para a gente ir desenvolvendo melhor o tema. Pode ser? Beleza, pode ser. É, Eu entrei no curso em 2019/2, né? Foi o ano que eu consegui ingressar na universidade, né? E de cara eu encontro com uma professora, né, que ela bate muito nessa tecla. E, e ao decorrer do semestre, né, foi assim algo que de fato eu me identifiquei de cara, né? Que ela fala de fato muito, muito, muito aberto sobre isso, né? Os outros professores nem tanto, e dos que eu tive, né? E essa fala me permeia muito porque, querendo ou não, eu sou uma vida que não importa, né? Para alguns. A minha vida ela não é importante para alguns, né? E quando eu entro na faculdade e eu vejo alguém falando que todas as vidas importam e de fato importam, né? E que isso era uma aposta ética política, né? É uma aposta pela vida, né? É, então eu me identifico de cara com isso e é onde eu me agarro, sabe? É onde eu começo a me debruçar um pouco mais, começo a estudar um pouco mais sobre isso. Hoje ela é minha orientadora, né, da minha iniciação científica. Então, assim, eu tenho colado bastante com ela e a gente discute bastante sobre isso, né? Então, essa temática ela vem daí, né? É,
E nessa aula, né, ela foi minha professora de introdução à psicologia, né, é, ela aborda mais ou menos o que a gente vai tratar aqui, né, assim, que eu pensei em a gente conversar aqui, né, falar, né, de como que a ciência, né, a universidade em si, ela como produtora de conhecimento, né, ela pode potencializar vidas ou não, né? Porque a ciência ela nunca é neutra, ela nunca vai ser neutra. E algumas ciências apostam na vida, outras apostam na supremacia de alguns, né? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente conversar sobre um pouco da história dos nossos países também, né? E falar como que é a nossa atuação, aí eu expando para além da psicologia, né? A nossa atuação como qualquer profissão, qualquer profissional, né? Ela pode potencializar vidas, né? E eu acho Uhum. que é por aí. Uhum. Né, então essa discussão não se fecha só na psicologia, né, que você está falando, né, uma questão mais ampla de produção de conhecimento, de ciência, né, estaria mais nessa vibe, né? Sim. Uhum. Mas permeia a psicologia também, porque a psicologia não deixa de ser uma ciência, né? E a gente também, a gente lida diretamente com as pessoas, né? Seja na assistência, seja no consultório, seja na saúde, a gente lida diretamente com as pessoas, né? Então, a nossa atuação, ela implica bastante nessas vidas, né? Uhum. Sim. Bom, para quem está vendo e ouvindo a gente, se quiser deixar comentários, perguntas aí no chat quando a gente está conversando, podem ficar à vontade que a gente responde, tá? Mas só para então esclarecer um pouco, João, quando você fala isso, o que seria uma aposta ética política? Isso aí que você está falando. O que seria esse termo, aposta ética política? Eu acho que toda profissão ela tem uma ética a ser seguida, né? Uhum. É, e, e essa ética ela norteia, né? Ela indica, né? Ela não é uma obrigação, porque se fosse uma obrigação não ia ter porquê a gente estar conversando sobre isso aqui, né? Mas ela indica um caminho que seria o. Não sei se o mais ideal seria o correto, né? Mas que seria assim o mais ético, né? Não sei que outra palavra usar, mas que seria o mais ético, né? E quando eu falo dessa aposta ético-política, né? Porque também perpassa por uma decisão política, né? Ela não é só uma decisão pessoal, né? É uma decisão que vai envolver outras pessoas, né? Que ela envolve a população também, né? Então, Uhum. é uma aposta ética, né, que a gente faz com a ética de fato, né? É uma aposta política, porque trata de uma questão política também, e a gente aposta pela vida, né? E por todas as vidas, não por qualquer vida, mas por todas as vidas. Uhum. E entendendo também que a aposta é no sentido de que são escolhas que são feitas, né, não só na ciência, né, quanto o espaço de saber, mas também na vida das pessoas, né? Então, o que que a gente está apostando, né, como área de conhecimento científico, é justamente isso que você falou, né? Enfim, que as vidas importam, né? Antes de tudo, que Uhum. as vidas importam, né? E, bem, pensando um pouco, né, até que a gente conversou antes, tentando puxar alguns pontos da conversa e tal, por que é importante falar disso, João? Não só para a psicologia, mas para a ciência de modo geral, né? Acho que seria Eu acho bacana. que, eu acho que a gente está num contexto atual, nosso contexto atual aqui no Brasil, ele diz muito sobre literalmente isso, né? A gente tem um presidente que é negacionista, né? Então a aposta política dele não é ética, mas é uma aposta política de extermínio, né? Uhum. Então uma aposta ética política pela vida seria o contrário de tudo que ele está fazendo, né? Então assim a gente está vivendo num cenário onde a gente continua num cenário onde a polícia invade as periferias e lá é um local permitido para entrar em confronto. Nessa ditas guerras drogas, a gente tem um cenário de pandemia onde a gente está largado as traças, a gente tem um país completamente racista, homofóbico, machista,
que coloca a vida de alguns em detrimento de outros, né? Então, assim, esse contexto atual, ele diz de uma opção política também, né? E eu acho que a nossa ideia, quando eu proponho, né? Quando eu opto por dar moral a essa professora, né? Pro que ela fala, pro que ela diz, e isso me chama muita atenção porque é uma aposta pela vida, né? E por todas as vidas. E como eu falei no começo, né? A minha vida para alguns não é importante, né? Mas não é o que eu acredito, né? A minha aposta é outra. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema. É um tema que é necessário, sobretudo nesse contexto atual, né? Uhum. Pois é, e eu estou pensando aqui a partir do que você está falando, talvez não só ética política na vida, né, mas nas vidas, né, entendendo vida como algo muito mais plural do que só estar vivo, né, tem muitas formas de viver, muitas formas de estar nesse mundo, né, a gente é atravessado por tanta coisa, né, assim, por tantos fatores históricos, sociais, né, o local que a gente nasce tem tanto efeito na nossa vida, né, e a aposta política, a aposta ética política, né, é entender que, para além de ser respeitados, né, são vidas possíveis, né, são vidas que precisam ser respeitadas, mas entendendo que elas estão lá naquelas condições não é à toa, é a partir do fruto de um processo histórico também, né, um processo que permite com que crie-se nós e eles, né, de certa forma, né. Diferenciação em certo sentido para a vida é importante, mas até onde a gente está matando o outro nessa diferenciação, nessa criação dos espaços da diferença. Enfim, foi coisa que eu fui pensando a partir do que você foi trazendo. E, bem, assim, pensando um pouco nesse contexto histórico, você consegue pensar não só no atual, né, mas, enfim, coisas que aconteceram no passado do Brasil, né, até do Espírito Santo, mas regional, que ajuda a gente a entender um pouco dessa noção de aposta ética política? Então, a gente pode começar com a fundação do Brasil próprio, né? A gente tem um processo de escravidão aqui que traz marcas ainda hoje, né? Marcas muito fortes, né? Tanto para a população negra quanto para a população indígena. A gente tem todo esse contexto de marginalização desses povos, né? Aí logo ali após a abolição, né? A gente teve a abolição que não foi dada de graça, né? A gente já estava praticamente, a gente quando eu falo a gente população preta, né? Aí o povo negro já estava praticamente todos já libertos, né? Eram só alguns poucos ainda que continuavam no regime de escravidão e foi sancionada a Lei Áurea, né? Então, tipo assim, foi só literalmente um assinar papel ali, né? E a gente foi largado às traças, mesmo após essa abolição, né, no papel, a gente foi largado às traças, não teve nenhuma reparação histórica, nenhuma uma política pública de inserção dessa população, né, na sociedade, pelo contrário, né, a política que foi implementada, né, foi de trazer mais europeus para cá, para que eles trabalhassem, né, no lugar dessa mão de obra escravizada que tinha, né. Então, logo depois disso, né, a ciência, ela vem chegando aqui também para a gente, né. A gente tem uma ciência bastante eugenista, né. A gente vê a questão da medição de crânio, a craniometria, né, para justificar pela ciência a inferioridade de uma raça, e superioridade de outra. A gente tem também a homossexualidade como patologia, e tudo isso é embasado na ciência, né? A ciência está sendo usada, ela não está sendo neutra, como eu falei antes, a ciência ela nunca vai ser neutra, ela não é neutra, e eles usam da ciência, né, para poder justificar aquilo que eles querem que seja verdade, né? É uma ciência completamente enviesada num plano eugenista, né? E mais para frente, um pouco mais para frente, né? A gente tem aqui a ditadura, né?
E a gente teve, infelizmente, a gente teve aqui na nossa ditadura, né, um pouco antes da ditadura em si, a profissão de psicólogo ela foi regulamentada aqui no Brasil, né? E, e a gente teve na ditadura alguns psicanalistas, alguns psicólogos que ajudaram nesse processo da ditadura, né? Então, assim, diz de uma aposta desses profissionais naquela época, né? Que é uma aposta completamente do que eu trago aqui pra gente discutir, né? É uma aposta de fato de apostar na vida e não de justificar que outras vidas fossem torturadas, massacradas, enfim, né? Você falando disso, acho que tem um ponto importante, o João, né, que eu acho que é uma questão que sempre tem que ser retomada, né, quando a gente fala da nossa área, né, qualquer área de conhecimento, né, que tenha como base o conhecimento científico. Né, em hipótese alguma, a gente pode se considerar neutro, né, porque a gente nunca foi. Né, e isso era muito do meu dia a dia, especialmente com o espaço acadêmico também, no sentido de que a gente escolhe quais textos a gente manda para as revistas, por exemplo, né, e quais textos ficam melhor encaixados em determinadas revistas ou não. Mas, para além disso, você está falando disso, estou lembrando dos trabalhos de darwinismo social, lá no final do século XIX, começo do século XX, né? Eu estou dando aula agora e eu estou retomando esses assuntos, e isso já foi base para a sociologia, para a formação da sociologia, não só acadêmica, mas para dizer, olha só, tem um povo inteiro que é melhor do que outro povo inteiro. Nunca pisei naquele lugar, mas eu sei que onde eu estou é melhor do que o outro lugar, porque, enfim, a gente tem que, enfim, sei lá, os critérios mais absurdos possíveis, né? Mas é importante falar disso porque, assim, a ciência pode libertar muita coisa, né? Enfim, ajuda muita coisa. Olha as vacinas aí que estão aí para mostrar isso. Mas a nossa história também é de muitas pedras, e muitas pedras pontudas, doídas e que precisam ser faladas. Você falou disso da ditadura, guardo até hoje o professor meu, no primeiro período, que comentou que é uma coisa que jamais passaria pela minha cabeça que nossa profissão fez. Nós, psicólogos, durante o período da ditadura, fomos convocados aos porões para saber até onde dava para torturar alguém sem matar. Muitas vezes, inclusive, o aval para dizer até onde podia ir, né, quem podia chegar e falar para de torturar essa pessoa, éramos nós. Né? Então, assim, a gente tem que falar dessas marcas, né, para entender qual ciência a gente está fazendo agora e qual é que a gente quer lá na frente também. Né? Então, são questões importantes, mas tudo isso só prova que o conhecimento científico nunca foi uma coisa neutra. Né? É sempre fruto das escolhas. E de fato, né, a ciência ela nunca vai ser neutra, por mais que preguem nesse sentido da ciência ser neutra, né, precisamos ter uma ciência neutra, o pesquisador não pode envolver, não pode. Eu acho que é o contrário disso, né? Porque tem uma diferença muito grande quando a gente pesquisa sobre e pesquisa com, né? É um terminho, parece que é besta, né? Mas muda completamente o significado de toda a pesquisa e de como essa pesquisa vai se dar também, né? E de fato a gente não pode deixar de falar sobre isso, a gente não pode deixar de lembrar dessa história, né? Por mais feia, por mais macabra, por mais dolorida que seja, né? Porque se a gente esquece a história, a gente está fadado a repetir esses erros, né? E aí eu volto no contexto atual que a gente está vivendo, né? Já está comprovado pela ciência, né? Que o tratamento precoce ele não é eficaz, né? E quantos médicos ainda persistem em passar esse tratamento precoce, sabe? Aí quando a gente traz isso também, né? A questão da ciência ela não é neutra, então a gente tem que questionar, de fato a gente tem que questionar todos os estudos científicos, né? Não é só tal pesquisador fez aqui e está dizendo que é isso, o cientista está dizendo que é isso. Não, a gente tem que questionar. A gente tem que questionar, a gente tem que analisar o estudo, a gente tem que
tem uma gama de fatores aí que a gente tem que fazer, né? Para analisar de fato aquele estudo, para ver se de fato condiz com aquilo que o cientista está dizendo, né? Como o pesquisador está dizendo, né? E não só simplesmente, o cientista disse, vamos aceitar, né? Mas a gente tem que questionar. E por isso que é importante a gente também a gente voltar nessa história, né? Para de fato não ficar repetindo os erros que a gente cometeu no passado, né? Uhum. Agora, deixa eu provocar você um pouquinho, porque eu fiquei pensando numa coisa que é muito curiosa a partir do que você está falando. Porque tem essa questão da pós-ética política pelo viés da ciência, né, isso tudo que a gente está conversando, nossa área de atuação, mas eu acho que tem uma questão aí que eu acho que é recente, que tem feito essa questão um pouco mais complexa, né, que é como a gente consegue divulgar o nosso trabalho, né, como o trabalho científico consegue vir à tona em tempos em que uma fake news, né, uma notícia falsa tem muito mais efeito do que um artigo científico, por exemplo, né? Eu estou falando isso porque até isso eu sinto que é uma aposta ético-política. Pode estar totalmente enganado, mas eu estou pensando a partir do que você falou aqui, porque tem uma questão aí que me chama a atenção. Como é que a gente divulga, né, o saber científico nessas condições, né, que o meme tem muito mais efeito do que um artigo de 12 páginas. Né? E não estou querendo fazer comparação de pior ou melhor, não é isso. Mas como é possível uma aposta política nessas condições em que a gente não está, né, só enfrentando dentro da própria ciência as coisas que estão dentro que são parte, né, do próprio fazer científico, que são esses embates. Mas é lá fora no mundo, né, e uma série de ideias, propostas absurdas que, enfim, tem muito mais força do que esse conhecimento científico. Assim. Eu não sei se eu fui claro na minha ideia, mas assim, tem uma questão aí para mim que atualiza um pouco essa questão, né? Como fazer essa aposta ética política em tempos de fake news, de notícias falsas, em que, enfim, o meme tem mais efeito do que um artigo científico. Então, eu não sei te responder como que a gente faz para divulgar a ciência nesse tempo, né? Onde de fato, né, qualquer notícia falsa viraliza tipo muito e acaba aquele ditado, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade, né? Eu não sei como que a gente faz para divulgar, né? Para que esse conhecimento de fato se espalhe e chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? Eu acho que a mídia pode ter um papel fundamental nisso. Aí vai de uma aposta ética política dos jornalistas, né? Da emissora, mas eu não sei te responder como que a gente faz para fazer essa divulgação, né? Mas sobretudo nesse tempo, eu acho que se torna mais importante, né? Muito mais importante a gente investir nessa aposta ético-política, né? Porque em meio a tantas mentiras, tantas inverdades, né, se torna mais necessário ainda que esse conhecimento seja de fato espalhado, né? Como espalhar, eu não sei muito bem. A mídia talvez seja uma resposta, né? Mas não sei te responder, não sei. As mídias sociais também pode ser uma resposta, mas eu não sei, assim, uma resposta concreta para te dar aqui para fortalecer esse movimento de aposta ético-política pela vida, né? Uhum. Não, sem problema, é só porque foi uma coisa que me veio à cabeça mesmo, pensando agora, porque era uma questão, antes mesmo da gente usar o termo fake news, por exemplo, como é que a gente se divulga, né? E se divulgar, eu sinto que é também uma forma de aposta ético-política na ciência, entender que, olha só, o que a gente faz não é só para a gente, é para o mundo. E é difícil, às vezes, a comunicação, essa ponte, né? Eu lembro quando eu fazia iniciação científica, por exemplo, que tinha que apresentar os trabalhos, é muito difícil a comunidade vir, né? As pessoas para lá da Fernando Ferrari virem para a UFES para verem os trabalhos, né? Enfim, isso não é necessariamente um problema, mas para mim sempre foi uma questão, por exemplo, como é que sai dos muros das universidades aquilo que a gente produz. E isso também sempre é uma questão mais minha nesse sentido. Como é que a gente faz a aposta ético-política nesse sentido? Mas, bom, pode falar. Boto fé. E de fato, né, tipo, a ciência ela não está sendo produzida pra gente, né?
A ciência ela é de fato para o mundo, né? E você falando isso me traz à memória, né? É, um, um, um escritor, né? Antônio Bispo, conhecido também como Nego Bispo, né? Ele é um mestre quilombola e assim, né, a gente pesa muito, né, o saber acadêmico, do saber que não é acadêmico, né, como se o saber acadêmico fosse superior aos outros saberes, né, e não é bem assim, né, a gente tem diversos saberes e todos eles têm sua importância, né, é, e de fato, né, como fazer para o saber acadêmico, né, ele sair desses muros da academia, né? Eu acho que a gente está fazendo algo que é importante aqui, né? Um movimento que é importante que traz isso também, né? Porque quando a gente coloca na rede, né, a gente consegue de fato ampliar, né, aquilo que antes era só discutido nas universidades, nas faculdades, né? Agora ele está aqui na rede, né? E as pessoas Uhum. começam a ter um pouco mais de acesso a isso. Eu acho que, sobretudo nessa pandemia, muitas pessoas começaram a utilizar mais desses meios de comunicação, né? As redes sociais, YouTube, Instagram, entre outras redes, né? E tem feito um trabalho bacana, né? Que tem trazido aquilo que é estudado nas universidades, né? E tem trazido aqui para a rede, de forma mais acessível mesmo, né? Porque é complicado. Às vezes o saber acadêmico, né, ele fica muito restrito ali na academia de fato, né? As dissertações, os artigos, ele roda muito ali entre eles, né? Entre a academia em si, né? Mas eu acho que essa ponte tem sido bastante produtiva. Uhum. E acho que a gente está aprendendo ainda também, né? Porque as redes elas não são boas ou ruins por si só, é os usos dela, né, que a gente usa, né? Então, faz sentido, né? Enfim, a gente aprendendo um pouco a partir disso aqui, entendendo que também, né, isso pode se transformar muito com o tempo. Enfim, Instagram para o tempo do Instagram de vida em relação ao tempo de produção acadêmica é muito recente também, né? Então a gente não pode mensurar muita parte disso. Talvez as coisas estejam chegando, é isso que eu estou pensando um pouco. João, só pegar um ponto aqui, cara, que eu achei bacana da sua conversa, você falou sobre pesquisar com, né? Pra gente que já viu isso, já é um pouco batido, assim, mas, cara, ajuda aí um pouco a falar disso. O que quer dizer essa ideia de pesquisar sobre, pesquisar com? Acho que tem uma discussão bem legal. Beleza, beleza. Vamos colocar aqui num cenário onde eu sou o homem branco, né? Que vai pesquisar sobre a população negra, né? Então eu, como homem branco, eu observo o objeto a ser estudado, né? Que é a população negra, e eu faço minha pesquisa a partir disso, né? Da minha observação, do meu olhar, né? Do meu olhar branco sobre essa população, né? E o pesquisar com, né? Ele vai contra tudo isso, né? Contra esse pesquisar sobre, né? Eu vou pesquisar com essas pessoas, né? Essas pessoas elas não vão ser narrativas minhas mais, mas elas vão produzir as próprias narrativas delas nessa pesquisa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? No pesquisar sobre, né? O pesquisador fala sobre alguém, né? E o pesquisar com, né? A pessoa, o objeto estudado, né? Quem está sendo estudado ali, o objeto de estudo, né? Vai ser parte fundamental ali dessa pesquisa, né? E não algo que está sendo observado, mas alguém que está construindo junto essa pesquisa, né? Uhum. E não deixa de ser também uma aposta ética política, né? Escolher pesquisar só com e pesquisar sobre, né? Sim. A forma como a gente encara a pesquisa, mas eu sempre ouvi isso, na verdade, na minha formação, e acho que é uma coisa que eu ainda ouço bastante, especialmente quando eu fiz mestrado também.
Mas acho que é o tipo de coisa que mostra assim, a gente nunca está fora, né, das coisas que a gente pesquisa. A gente sempre está dentro de alguma forma. Pode até buscar uma certa distância, né, enfim, pode até querer estar fora disso de certa maneira, mas a gente sempre está com, né, as pessoas, os sujeitos, os objetos com os quais a gente está estudando, né? E a pequena diferença é dar esse protagonismo para essas pessoas que com quem a gente está estudando, ou simplesmente falar sobre elas, né? Uhum, Tipo, parece que é uma diferença muito besta, né? Mas faz toda a diferença, né? uhum, Porque você dá o poder da narrativa para essas pessoas, né? É muito mais potente uma pesquisa sobre a população negra, onde essa própria população ela pode dizer sobre si, e não que alguém diga sobre elas, né? uhum. Sim, sim. Acho que é um ponto importante disso, né? Porque engraçado, a gente também por muito tempo trabalhou com a lógica, né, de pesquisar sobre é mais importante do que pesquisar com, né? E trazer isso de certa forma muito recente também. Até isso eu sinto que a gente está aprendendo bastante. Mas, para além disso, de novo, é uma escolha, né? Enfim, como é que é pesquisar com as pessoas, pesquisar sobre, né? Tem uma diferença aí. E você falou aí do poder da narrativa, né? Dar o poder de narrativa para as pessoas, acho que é um pouco isso, né? Entender que também quando a gente faz pesquisa, a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre está com outras pessoas, né? Inclusive as pessoas com quem a gente está pesquisando. Sim. E, bem, vamos lá, vamos pensar, João, pensando um pouco, cara, nessa questão da pós-ética política, né? Como é que é possível, né, a nossa atuação, e seja como psicólogo, né, seja como pesquisador, né, ou, bem, eu também estou na condição de professor aqui também, como é que a nossa atuação pode potencializar as vidas, né? Como é que as coisas que a gente faz ajudam a fazer essa pós-ética política acontecer, que você tá chamando aqui para a gente conversar? Tá, né? Como é que a gente faz para potencializar vidas, né? É uma pergunta e, tipo, eu não vou ter uma resposta correta para responder isso, né? Eu acho e penso que a gente tem dicas aí, né? A gente tem possíveis caminhos, né? Para poder trilhar e que possa dar uma possível resposta para isso, né? É, quando a gente fala sobre o modo de pesquisa, né? O pesquisar sobre, o pesquisar com, isso é um caminho. Quando, quando a gente de fato a gente percebe e reconhece todo o trajeto histórico percorrido no nosso país e a gente vê uma população que ela foi de fato marginalizada, excluída da sociedade e a gente começa a criar políticas públicas que vão ao encontro dessa população, né, para de fato tentar balancear essa balança que está muito desbalanceada, é uma aposta também. É, aí partindo para algo um pouco mais específico, né? A gente, enquanto psicólogos, né? Eu enquanto psicólogo em formação, você enquanto psicólogo já formado, né? Como é que vai ser, se a gente for trabalhar numa clínica, né? Como é que vai ser essa nossa clínica, né? Como é que a gente vai ouvir os sujeitos que estão ali conversando conosco, né? É, a gente vai estar com um olhar mais atento para as dores dessa pessoa, para o sofrimento dessa pessoa, para além somente da vida individual dela, ou a gente vai ampliar isso também para reconhecer todo esse processo histórico também que pesa sobre essa pessoa também, né? É, a gente tem uma psicologia, né, que ela foi criada por brancos para brancos, né? A psicologia ela foi criada por brancos e para brancos, né? E por uma classe muito específica, né? Que é uma classe média alta. E quando a gente traz aqui, né, para nossa para o nosso contexto, né, para a nossa realidade de Brasil, a gente teve essa psicologia, né, que na ditadura ela foi auxiliar, né, desses ditadores
E um pouco mais à frente, quando começou a questão dos movimentos sociais e toda essa luta por políticas públicas, né? Isso culminou também na nossa Constituição, enfim, né? A gente tem, a gente tem toda essa movimentação e a partir disso a nossa atuação como psicólogo muda ali também. A gente é inserido ali na assistência social, né? Então, Sim. como é que a minha atuação como psicólogo pode potencializar vidas ali na assistência social, né? E na assistência social a gente encontra de tudo, né? A gente encontra jovens em cumprimento de medida socioeducativa, né? Que infringiram a lei, né? Então eles estão nesse cumprimento de medida. E como é que a gente potencializa essa vida desses adolescentes ali, né? A gente vai estar ali com um olhar de é da favela, é mais um, é, não tem muito o que fazer, quando ficar maior vai continuar no crime, vai ser preso ou morto, ou a gente vai tentar fazer um trabalho para que essa vida não siga esse caminho que está mais ou menos pré-determinado, sabe? Então, assim, como é que é a nossa aposta que vai dizer como é que vai ser a nossa atuação. E essa atuação que vai fazer diferença na vida dessas pessoas que vão passar pela gente, né? Não que a gente seja mágico, Superman ou um super-herói, né? Mas o pouco que a gente pode fazer é gigantesco na vida dessas pessoas, né? Onde ninguém acredita na potencialidade delas, ninguém acredita que ela tem um valor, e quando você chega lá e diz isso ao contrário, né? Diz que ela tem valor, que a vida dela tem valor, e que você bota fé nisso, tá ligado? E o seu trabalho diz sobre isso, né? Ele tem uma atuação em cima disso, a gente consegue potencializar essas vidas, né? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Como que a nossa atuação em si ela vai conseguir potencializar, né? Porque a gente Uhum. pode despotencializar ou a gente pode potencializar, né? Sim. Uhum. Bom, para quem está assistindo a gente, se quiser deixar comentários, perguntas, a gente está disponível também para trocar uma ideia com vocês, tá bom? Mas só pegando o que você falou aí no começo também, eu acho que uma coisa que é importante, né? Você fala disso, né? De que a psicologia é feita por brancos para brancos, né? Uma noção de classe média, né? Bem burguesa. Eu acho que o reflexo disso também é muito como a gente é lembrado como profissional da psicologia, né? Um fazer psi é muito lembrado como trabalho do consultório, né? Não que não seja um trabalho importante, não é isso, tanto que a gente é muito lembrado, mas isso mostra essas marcas, né? Essas marcas de classe média, enfim, burguesia, né? De psicologia feita por brancos para brancos, como você falou, né? E aí, quando a gente vai para os outros espaços, né, para trabalho de assistência, trabalho com o público, comunidades, né, a gente vai entendendo que a coisa não é tão simples assim, né, quanto a pessoa falar dos próprios problemas no espaço como o setting terapêutico. Né. De novo, não estou dizendo que esse espaço não é importante, eu também atuo com isso. Mas essa não é a única forma que o nosso trabalho é desenvolvido e nem é a mais importante, dependendo das condições em que as pessoas estão colocadas. E eu acho que também, sobretudo na clínica, né, a gente tem massivamente autores brancos, né, europeus ainda, né, homens brancos europeus, né, e essa literatura que pauta a nossa clínica, né? Em geral, né? Porque pelo menos eu escuto muito nas reuniões do CA, do Centro Acadêmico, né? Alguns professores também comentam, né? Que sobre isso, né? A gente tem uma leitura completamente europeia sobre como atuar, né? Como ser psicólogo, né? Só que a gente não é a Europa. Nossa realidade não é a Europa. A gente tem um contexto completamente diferente, né? A gente tem outros povos que está inserido aqui no Brasil também, né? E esses outros povos
tem atravessamentos que essa literatura europeia não dá conta, né? A gente também tem muito produção acadêmica de autores negros, de autores indígenas, só que isso nas universidades não é explorado muito, ainda não é explorado muito, né? Então, isso diz bastante também de como essa atuação clínica ela é feita, né? E por isso eu insisto em bater aqui, que é uma psicologia ainda de brancos para brancos, né? A gente tem, a partir das cotas universitárias, né, que começa uma discussão de pensar na possibilidade de inserir autores negros nos currículos, né? Autores brasileiros, africanos, indígenas, para de fato agregar, né, no nosso currículo, né? Mas muito ainda é feito por fora, né? A gente tem que estudar por fora, porque se a gente não estudar por fora, a gente não vai ver, a gente não vai aprender, porque ainda é um curso muito elitizado. E então a nossa atuação clínica acaba sendo muito atravessada por isso, né? Não só clínica, né, mas em todas as atuações, né? Mas eu acho que quanto à assistência social, a gente acaba tendo um resguardo um pouco maior, né? Porque a assistência em si ela tem muita produção muito boa, né? Eles fazem uma produção muito boa de conteúdo, né? Então tem diretrizes muito certinho as coisas. Então acaba tendo um pouco de respaldo maior assim para quem trabalha na assistência em si, né? Mas ainda assim, se a pessoa não tiver esse olhar aberto, né? Ela pode simplesmente ignorar tudo aquilo que a assistência tenta dizer, né, que são caminhos possíveis, daquilo que já foi estudado, já foi trabalhado, já foi tentado, errado, né? A pessoa pode ignorar tudo isso e tentar encaixar essa clínica branca nas próprias assistências, né? Então, ainda tem muito chão pela frente, né? Como eu disse, é uma aposta, né? A gente não consegue obrigar ninguém a seguir ela, né? Se a pessoa não quiser seguir essa aposta, não quiser botar fé nessa aposta, né? Ela não coloca. Então, acaba que a gente tem que fazer os corre porque a gente bota fé, tá ligado? Sim, sim. Você está falando disso, eu estou lembrando os materiais que eu peguei para começar a dar aula de psicologia social, e tem umas discussões interessantes lá, porque, por exemplo, a psicologia social norte-americana estava muito preocupada em leis gerais da sociedade, né, enfim, buscar umas regras mais de como a sociedade funciona. E aí, quando isso começa a vir para a América Latina, os psicólogos sociais daqui começam a perguntar, tipo assim, cara, por que vocês estão preocupados com isso? Assim, o nosso problema é fome, nosso problema é ditadura, nosso problema é que a gente tenta fazer as coisas e nada ajuda. Assim, que história é essa de regras gerais, né? E você falou disso, eu fiquei pensando nisso, porque essas apostas ético-políticas também estão nesses saberes, né, que estão sendo feitos a partir das vivências nos mais determinados locais possíveis, né? Enfim, como é que é importante ouvir cada um desses lugares para justamente entender que não é tão geral assim as coisas que a gente está estudando, não é tão geral assim as coisas que a gente tenta produzir de forma científica, sabe? É uma coisa local, é muito forte, a gente tem que ouvir isso, né? Tem que ver essas cores locais para justamente entender que o buraco é um pouco mais embaixo, né? E que bom que ele é mais embaixo, né? Porque as pessoas são plurais, né? As vidas são plurais, a gente não consegue tudo bem, a gente pode pensar em regras mais gerais, tal, mas nem tudo e nem todos estão entrando nessa, né? O que é ótimo, porque falando, né, de aposta ética política na vida, né, pensando na vida desse modo plural, é um pouco isso também. As pessoas são muito mais plurais do que a gente imagina, né? Você falando aí, né, dessa questão local, né, me lembrei de um vídeo, que agora eu não lembro de onde qual região que é, mas se eu não me engano era num quilombo, né? E uma mulher, né? Ela falava, né, que
ela foi, tipo, o filho dela começou a passar mal, né? E ela deu chá para ele, né? Fez um chá, costume deles, né? Fez um chá e deu pro menino. Aí o menino não, assim, não tava melhorando muito, né? E ela levou ele no posto de saúde. Daí chegando no posto de saúde, a médica disse que não era para dar chá para ele, porque ele poderia morrer se continuasse dando chá para ele, né? Daí que no chá não era tratamento, né? Passou os remédios e tal, a mulher voltou, tipo, desconsiderando todo esse saber orgânico, né, dessa comunidade, né? E, enfim, né, deu uma treta aí nesse meio tempo aí, quando elas estavam discutindo sobre dar chá ou não dar chá, né? Enfim, ela voltou, continuou dando chá para as crianças e tal, e depois de um tempo, né, tipo, eles escutaram a médica, né, que não era para dar chá quando tivesse doente, né? Então eles passaram a dar chá, tipo, no dia a dia. Em vez de tomar água, toma aqui o chá. Pá, toma chá. E depois de um tempo, né, o posto de saúde, pô, o pessoal lá do Quilombo não tá vindo aqui mais nos postos de saúde. Vamos lá ver o que aconteceu, né? Vamos lá ver por que eles pararam de vir, né? Aí quando chegou lá para conversar, aí, por que vocês não estão mais indo no posto de saúde? Porque ninguém fica doente. Mas como ninguém fica doente? Não, porque a gente dá chá para todo mundo bebe chá. E ninguém fica doente. Então a gente não precisa do posto de saúde. E de fato, né, tipo, a localidade, né, tipo, entender essa localidade, entender os costumes dessa localidade, faz toda a diferença para nossa atuação. Uhum. Toda a Sim, diferença, sim. toda a diferença. Se essa médica ela tivesse um pouco mais atenta, né, porque o saber quilombola, mano, ele é um saber imenso, imensurável. E Uhum. se ela prestasse mais atenção, buscasse entender que tipo de chá que era, e de fato conversasse, dialogasse com essa comunidade, não tentasse impor uma verdade dela, né? Que era não pode dar chá e tem que tomar remédio. Mas Uhum. a gente viu o resultado aqui na prática, né? Ninguém mais passou mal, né? Porque todo mundo tomava chá. Então, assim, que saber é esse que a gente está apostando, né? Que saber é esse Uhum. que a gente está levando para quem a gente está trabalhando, né? Para quem está oferecendo nosso serviço. Então, Uhum. é apostar na vida ou não, né? Porque quando essa médica ela diz para não dar o chá, né? Ela está dizendo de toda uma tradição ali, né? De todo um histórico daquela comunidade, né? E Uhum. o chá fez bem. Então, se ela entendesse, tentasse dialogar com essa comunidade, seria um outro rolê. Sacou? Uhum. Então acho que é por aí, né? Tipo, a nossa atuação ela pode potencializar muito. E ao mesmo tempo, se essa médica dissesse isso, enfatizasse isso, assim, e sei lá, mano, como é que ela poderia fazer, mas essa comunidade deixasse de tomar esse chá, deixasse essa tradição de lado, olha o quanto de coisa que ia morrer. Uhum. Sim, e no fim das contas, né, conhecimento científico vira mais uma forma de conhecimento possível como tantos outros, né? Muito importante, né? Parte de um processo que vale a pena muito ser conferido, acho que muito mais importante do que as respostas que a ciência dá é o processo disso, né? Tanto que pesquisa é uma coisa bem bacana, você está engajado, eu já estive muito engajado na faculdade também, mas eu estou falando disso porque a gente, né, especialmente psicologia, chegou há muito pouco tempo aqui, né? Enfim, lembrar que a psicologia no Brasil é institucionalizada só desde 1962, né? E psicologia como ciência, pouco mais de 100 anos, né? É muito pouco tempo. Eu estou falando disso porque, por exemplo, a última live que eu fiz com o João Felipe, né, a gente falou sobre psicologia e religião, a gente comentou sobre isso. Tipo assim, olha só, você não precisa acreditar que a Terra foi feita em 7 dias, tem evidências de que isso não aconteceu. Mas isso regeu o mundo por muito tempo. Né? Isso foi uma forma de conhecimento, uma forma de produzir conhecimento das pessoas a partir do divino, do sagrado. E tudo bem ter sido assim, tudo bem a gente ver que talvez não seja tão simples assim, mas você falando disso, eu pensei nisso, né? De que, enfim,
Algumas narrativas são muito mais antigas do que a ciência e têm muito mais efeito na vida das pessoas e pode, né, ser concomitante com o conhecimento científico. Não há problema nenhum quanto a isso, né? Sim, uma coisa não exclui a outra, né? E a ciência, o modelo científico, né, ele vem dessa testagem, né, de tentar comprovar aquilo que é dito nesses outros saberes, né? A gente tem, logo assim no começo ali da ciência, né, que foi começando a ser instrumentalizado a ciência em si, né, na Europa em si mesmo. Principalmente eu vou dizer do saber médico, né, ele começou a ser instituído ali na sociedade, né, os outros saberes, tipo, não pode porque não é o saber médico, né, não tem essa ciência, né. E o quanto que a gente hoje corre para estudar atrás, para resgatar aqueles conhecimentos que foram deixados de lado, né? Enfim, a gente tem esses saberes, mano, saberes, tá? É plural. E todo saber é válido, né? Uhum. Nenhum é melhor que o outro ou maior que o outro, né? Mas ambos importantes e cada um com seu peso onde tem que pesar mais, né? Sim, sim. Uhum. Bom, João, tá chegando no fim da live, e aí eu queria pedir para você, bom, algumas considerações finais a respeito dessa conversa, alguma coisa nova que você pensou e tal. E aí eu sempre gosto de pedir também, quando termina as lives aqui, alguma dica de filme, de livro, de série, alguma coisa assim, artística, né, que de alguma forma ajuda a gente a entender essas questões. E se você tiver alguma dica para isso, esse momento também é para isso. Mas, enfim, se tiver alguma consideração também, momento para isso Uhum. também. Vamos lá. É, eu acho que de toda a nossa conversa, assim, eu acho que a gente pode sintetizar, assim, né? A aposta ético-política pela vida, né? Ela diz muito sobre o que a gente bota fé de fato, né? Como é que a gente bota fé nas coisas. João, eu boto muita fé que as pessoas, quando eu digo pessoas, eu digo de todas as pessoas, elas têm que viver em dignidade, né? Em completa dignidade, né? E eu boto muita fé nisso. Então, o que eu faço, os meus estudos, a minha futura atuação, ela vai estar embasada nisso, né? Que essas vidas elas possam de fato ter dignidade. E a gente sabe muito bem hoje que nem todas as vidas têm dignidade de viver, né? Então, Uhum. eu acho que eu posso resumir de tudo assim, desse jeito, né? Uhum. Quanto à indicação de livro, eu vou indicar dois livros. Uhum. O primeiro é da Cecília Coimbra, Guardiões da Ordem, né? Ela vai contar um pouco ali da história dela ali no processo da ditadura. É um livro assim bem denso e é importante, é muito importante. A Cecília ela foi torturada durante a ditadura, então ela relata um pouco desse processo. Enfim, é um livro bastante interessante. E o outro livro que eu quero indicar é do Nego Bispo, né? Desse mestre quilombola que eu citei mais cedo, né? Que ele vai trazer uma outra perspectiva, né? Um outro olhar sobre a nossa história, a história do Brasil, que é colonização, quilombos e modos e significados, né? É Antônio Bispo dos Santos, aí o título é Colonização, Quilombos, Modos e Significados. Depois eu te passo certinho e você pode postar pro pessoal aí. Mas eu deixo esses dois livros que eu acho que é uma dica bastante interessante sobre isso que a gente está discutindo aqui. Uhum. O Guardiões da Ordem eu conhecia, mas esse segundo não, fiquei curioso.
Vou dar uma olhada assim, me manda, por favor, que eu boto nas indicações da descrição, tá bom? Mas, mais alguma coisa? Mais alguma coisa que você queria falar? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Uhum. Não acho que... Muito obrigado. Não acho que o assunto ele se encerra aqui, né? Mas eu acho que é um pontapé inicial para a gente começar a pensar e refletir sobre a nossa atuação, nosso modo de vida, né? Que eu acho que essa aposta ético-política ela vai para além, vai muito para além do que só na nossa atuação, né? Mas sim de como a gente também vive, né? Acho que é isso. Com certeza. Com certeza. João, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por reiniciar esse ciclo. Fiquei muito feliz de você ter aceito. Tem a live também que eu fiz no canal do João. Quem puder e quiser assistir, fiquem à vontade também. Mas, de qualquer forma, agradeço muito por continuar essas pontes de outras formas. Aqui também no meu Instagram, viu? E sempre que precisar, as portas estão abertas, a gente troca mais ideia. Eu gosto de trocar ideia com você. Beleza? Eu que agradeço o convite, assim, foi uma honra estar aqui contigo, sobretudo falando sobre essa aposta, né? Essa aposta que eu me identifiquei, que eu tenho tentado levar para a minha vida, que eu tenho tentado renovar todos os dias, né? Agradeço de coração mesmo o espaço, espero que tenha sido proveitoso para quem assistiu e acompanhou com a gente, quem vai ver depois também. Uhum. Beleza, então, João. Vamos encerrando aqui, então, tá bom? Obrigadão, tá? E Tamo junto. assistindo a gente, até o próximo também, viu? Valeu, João. Falou, tchau, tchau. Até mais, tchau.